meus alunos, minhas alunas do sexto ano, espero que todos estejam bem, espero aí que tenha aproveitado o feriado da Semana da Criança, certo? Então hoje, após termos estudado em outros capítulos, um pouco da Grécia Antiga, da Magna Grécia, nós conhecemos aí um pouco das cidades-estados, entre elas a mais importante, a mais conhecida, Esparta e Atenas. Hoje nós estudaremos aí no nosso livro Formando o Cidadão, na verdade, capítulo 9, na página 101, nós estaremos estudando hoje a cultura grega e o helenismo, certo? Então, o que é que esse assunto tem a ver, qual é a importância dele para o Ocidente, qual é a importância dele para a América, e na verdade, para as Américas, e qual é a importância dele com o nosso dia a dia e a importância desse assunto para o Brasil, o povo brasileiro. Nós sabemos que a nossa cultura é uma cultura mesclada, temos aí forte influência da cultura europeia, a cultura greco-romana, ou seja, os romanos, quando eles invadem a Grécia, que eles dominam a Grécia, os romanos eles eram totalmente bárbaros, né? Eles não tinham assim nenhuma espécie de conhecimento, de desenvolvimento, a não ser a arte bélica, a arte de guerrear e nada mais do que isso. Portanto, os romanos eles vão aprender a música, a poesia, vai aprender uma grande erudição. Os romanos eles vão copiar verdadeiramente a Grécia. Eles vão estar aí absorvendo tudo e todos os objetivos da cultura helenística. Portanto, o Império Romano ele vai ser aí o dominador das colônias gregas na Ásia e também aí um pouco no Oriente, certo? Nós estamos falando aí da chegada da Grécia à Índia. Portanto, a nossa cultura, a nossa influência greco-romana que nós temos aqui no Brasil, podemos lembrar da educação, podemos estar vendo a arquitetura, a nossa engenharia, engenharia hidráulica, engenharia civil, temos aí também a ciência química, temos a ciência farmacológica, temos aí também a ciência da medicina, os seus desdobramentos, as suas habilidades, temos aí a grande área de educação, a pedagogia, temos também as áreas científicas, a filosofia, a sociologia, temos aí também a matemática, temos a física, ou seja, todo o aparato científico que nós temos hoje são de desdobramentos, são de origem grega, ou seja, os gregos tiveram aí uma grande contribuição para todas as sociedades, certo? Então, claro que estudar o mundo helenístico é entender o que nós temos hoje no nosso presente e ter uma noção de possivelmente como será o nosso futuro, certo? Então, a partir desse momento, o nosso livro está trazendo hoje esse tema, a começar aí pelo pai do príncipe macedônio Alexandre o Grande. Por que o príncipe macedônio Alexandre o Grande? Porque até então Alexandre ainda não era imperador. Alexandre era apenas um general do exército de seu pai, em que ele estava a serviço aí da Macedônia, certo? Mas enquanto Alexandre ainda sonhava em nascer, e quando já tinha nascido, ia crescendo e galgando o degrau de evolução, Filipe II, o imperador da Macedônia, o rei da Macedônia, ele vai ver aí o enfraquecimento da Grécia, ele vai ver o enfraquecimento das colônias gregas, e ele vai ver uma grande possibilidade de dominação. Claro que a Macedônia está dentro da Grécia, mas porém, naquele período, há 4.000 anos, 5.000 anos atrás, antes de Cristo, os macedônios, ou seja, os gregos ignoravam a Macedônia pelo seu estilo de vida. Muito contraditório com o espírito grego. Os gregos eram esportistas, amavam poesia, amavam a música, amavam diversas coisas. Inclusive,
tudo que se tinha na Macedônia era um pouco parecido com os gregos, embora os macedônios também falassem grego. Mas existia aí um grande diferencial entre eles. O espírito macedônio era um espírito mais bélico, um espírito mais de guerra, um espírito assim mais diferenciado do que os gregos. Não que os gregos não tivessem, eles tinham, mas os gregos eram muito mais culturados, mais devotados à beleza, devotados ao corpo, eles eram aí devotados aos deuses, não que os macedônios não fossem nessa questão, eram muito parecidos ou quase próximos, uma vez que a religião era a mesma e os deuses gregos eram os mesmos. Portanto, esse distanciamento da Grécia, da Macedônia, vai mais tarde mudar quando a Grécia enfraquece, tem algumas guerras, algumas desavenças até mesmo internas entre as cidades-estados. E Filipe, da Macedônia, Filipe II, vê essa oportunidade e ele vai, com um checkmate, ele vai invadir aí a Grécia e vai dominar as duas cidades, ele vai impor aí a sua soberania, o seu poderio e vai instalar com mão de ferro o regime macedônico, ou seja, o regime filipino. Ele vai aí estar mostrando a Grécia, de fato, aquelas cidades-estados, como é que se desenvolve. Ele unificou toda a Grécia. É claro que ele tinha uma grande habilidade, tanto bélica para a guerra, como também uma habilidade administrativa. Em prova disso, vamos ter aí a excelência de seu filho Alexandre o Grande. Portanto, essa é uma das primeiras conquistas muito forte, muito esplêndida aí de Filipe II, que é o rei da Macedônia. Então o livro está trazendo o domínio da Macedônia, Filipe e Alexandre o Grande. Então na primeira página, na página 101, ele está aí trazendo informações para vocês, exatamente como eu vou mostrar, dessa relação, quem foi Filipe da Macedônia, a relação dele com Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande vai nascer. Ele está aí trazendo um paralelo, uma panorâmica sobre o mundo helenístico naquela época, os desdobramentos e desenvolvimentos aí do Estado macedônio, muito antes das conquistas das cidades-estados gregas. Aí já na página 102, ele vai dar prolongamento aí ao assunto, Ele vai falar da derrota da cidade de Atenas, de Tebas, vai mostrar aí os finais dos ideais da democracia grega, vai falar aí da batalha na Península Balcânica, ele vai falar da batalha de Grânico, ele vai falar dos territórios, enfim. O texto da página 102, indo para a página 103, ele vai estar aí trazendo um grande desenvolvimento da Macedônia quando ela domina a Grécia. Ele vai estar retratando aí os confrontos e as batalhas que teve com o Império Persa, certo? As guerras médicas, as guerras púnicas, as guerras médicas porque os gregos chamavam os persas de médios, daí vem guerras médicas, a guerra dos gregos com médios, aonde a Grécia sempre saiu vencedora, e claro que temos aí algumas dificuldades, mas um assunto muito bom de ser estudado e explorado. Já na página 104, temos aí a cultura grega, temos a religião, falando dos deuses. Atualmente são 12 deuses olimpianos, entre mulheres e homens. Na verdade são 13 deuses olimpianos, incluindo o herói grego Hércules, tido como filho de Zeus. Temos aí o surgimento do teatro, como surgiu o teatro, qual a importância do teatro para os gregos, qual a importância que nós temos hoje em relação a isso, certo? É uma das pendências da nossa cultura brasileira, ela pende aí para a Europa, principalmente para a Grécia, que é o berço aí de toda a cultura humana. Temos aí na página 106 a
ainda na página 105, na página 106, eles vai falar um pouco da arquitetura, vai falar um pouco da pintura, ele vai falar um pouco da escultura, dessa grande arte. Na página 108 ele vai estar falando aí sobre as fundamentações da ciência, quem são os filósofos como Tales de Mileto, de Pitágoras, Hipócrates, Anaximandro, Aristóteles. Vai falar de Heródoto, que é o fundador e o pai da história. Vai falar aí de Platão, vai falar de Aristóteles, vai falar de Sócrates, né? Vai falar um pouco aí da filosofia, os fundamentos da filosofia. Vamos ter aí nesse momento também o surgimento da biologia, e mais tarde vamos ter a ciência que se estuda no Fundamental 1 e 2, e quando vai para o ensino médio já não é mais ciências, já se é biologia, que é um conjunto do estudo da vida animal e também da vida dos vegetais, da vida das bactérias, dos vírus e etc., comportando também a vida humana e todo o espaço terrestre, e animal também, certo? Um desdobramento. Depois temos aí falando um pouco da vida de Alexandre o Grande, ou como é chamado de Alexandre o Maior. Vem trazendo aí em curiosidades um pouco da vida de Alexandre o Grande, os seus feitos, o seu desdobramento político, a sua força, o seu pensamento, o seu acreditar, certo? E vem falar um pouco aí do desenvolvimento da vida de Alexandre o Grande, como ele se constituiu como um grande general, a aliança e a amizade que ele tinha com seu exército, como ele ouvia muito as pessoas, como ele ouvia os seus soldados, como eles ouviam seus generais, como ele era bem humilde e humano com os vencidos. Ou seja, quando Alexandre o Grande ele vencia uma cidade, vencia um país, vencia um império, ele não matava as pessoas, né? Ele também não escravizava, ele permitia que tudo continuasse existindo da mesma maneira que era, mas porém ele introduzia nesses locais conquistados a cultura grega, e a começar também pela língua grega. Ou seja, ele já não destruiu uma cultura que existia, ele apenas anexava a cultura grega e se criava aí uma grande relação. E vamos vendo, sai na página 109 também, temos aí na página 110 a Batalha de Gaugamela, temos aí uns detalhes mais sobre esse espetáculo. Temos aí na página 112, na página 113, temos aí também na página 114 a nossa atividade, certo? Então, temos uma forte influência do mundo helenístico, portanto, as conquistas de Alexandre ele se torna imperador após a morte de seu pai, a morte de Filipe II. Uns afirmam que Filipe foi envenenado, outros afirmam que Filipe II ele foi assassinado. A tese mais aceita é que ele foi assassinado por alguém amando de sua esposa, para que Alexandre o Grande tivesse direito ao trono. Então, Alexandre o Grande ele vai se tornar um célebre general, ele vai ter grandes conquistas, ele vai ser o conquistador do mundo antigo, ele vai dominar todo o Império Persa, ele vai dominar a Síria, ele vai dominar a Babilônia, a Suméria, ele vai dominar o Egito, ele vai ser coroado como faraó no Egito, ele vai ser tido como um deus egípcio, certo? E é lá que Alexandre o Grande vai ser enterrado quando ele morre. Depois o seu corpo é transferido para a Macedônia. Depois o seu corpo desapareceu. Não se sabe onde está o corpo de Alexandre o Grande atualmente, certo? Há pesquisas arqueológicas, há estudos, mas nada se sabe ainda sobre esses acontecimentos. E temos aí também uma outra grande questão, né? É que Alexandre o Grande ele dominou os 4 cantos do mundo. Isso é provado cientificamente, né? Vocês aí têm um livro de literatura, tem este livro aqui, Alexandre o Grande Conquistador. Então, este livro aqui, que vocês têm, é uma obra-prima, diante de toda a historiografia, a palavra como historiador, posso lhe afirmar que o livro está correto,
É um livro belíssimo, um livro fabuloso, que ele vem trazer um pouco sobre a Macedônia, vem trazer um pouco sobre a Grécia, vem trazer tudo sobre Alexandre o Grande, sobre a sua família construída, seus casamentos, seus amantes, né? Ele vai estar trazendo aí tudo sobre o exército, sobre as batalhas, sobre as cidades fundadas, foram 70 cidades fundadas por Alexandre o Grande, vai falar da relação dele com o cavalo bucéfalo. O livro que vocês têm, ele é altamente maravilhoso, ele vem aí ricamente ilustrado, como vocês já conhecem. Esse livro está trazendo aí com grande precisão todos os detalhes e todos os desdobramentos desses acontecimentos. Vem falar da morte de Alexandre, vem falar do mito, certo? Então, para quem quiser mais conhecer o mundo helenístico, é só ler aqui Alexandre o Grande, o livro que vocês têm, que faz parte da literatura de vocês, certo? Então, graças a Alexandre o Grande, a sua dominação aos 4 cantos do mundo, foi possível a introdução da cultura grega nos lugares mais remotos da face da Terra. Então, portanto, o nosso alfabeto é de origem grega. A nossa cultura entre si, a cultura europeia herdada dos portugueses, é de base grega, certo? Temos a influência da arquitetura, temos a influência da roupa, temos a influência do calçado, da palavra, do corte de cabelo, da maquiagem, temos aí a influência do calçado, temos aí a influência do pensamento, da educação, temos a influência da política, temos aí a influência do comportamento, temos aí a medicina, que é o braço forte, né, da Grécia, temos aí os desenvolvimentos científicos, ou seja, há uma relação muito íntima com o Brasil e a Grécia, certo? Estamos falando aí de uma cultura helenística, estamos falando de uma cultura grega de aproximadamente aí 2.000, 3.000, 3.500 anos atrás, certo? Antes de Cristo. Portanto, as conquistas de Alexandre o Grande nos 4 cantos do mundo favoreceu muito o conhecimento sobre a Grécia, a cultura grega se espalhou pelo mundo e temos grande influência disso. Aqui é um livro, Efigênia, a história de Efigênia, na Batalha da Guerra de Troia, trazida, essa história chegou até a nossa geração, os dias atuais, também aí por conta de Alexandre o Grande. Temos também o mito de Ariadne, também é o mito do dinossauro, do Minotauro, desculpa, que é grego, da ilha de Creta, que está relacionado aí às conquistas de Alexandre o Grande, que chega até os nossos dias. E temos aqui também a Odisseia, que também conta a parte do retorno do herói Odisseu da Guerra de Troia. Temos aqui também a história de Adonis, que vai falar desse ser, desse personagem mitológico que existiu e que, na verdade, Adonis existiu, né? Aí entra uma parte a lenda, aí entra uma parte aí da sua vida real. Mustafa Isabek, né? O livro que vem tratando, ele libanês, ele vem trazendo toda essa história, né? Maravilhosa. Temos aqui um livro, As Belas Lendas Mitológicas Egípcia, e também, não só egípcia, mas também como grego e também romana. Temos aqui diversos mitos, diversos acontecimentos, que é um livro muito bom. É um livro que era ofertado nas escolas públicas. Hoje isso não mais acontece, infelizmente, certo? Temos aí também a influência do mundo grego na televisão, na parte dos desenhos. Temos aqui o desenho de Hércules, o herói mitológico, produzido pela Walt Disney. Temos aí a produção hollywoodiana de Alexandre o Grande. Esse filme é espetacular. Esse filme está contando, de acordo com a história, a vida de Alexandre o Grande. É um filme muito comprido e ele está dividido em 2 partes, disco 1 e disco 2, aqui é um DVD, certo? A classificação desse filme, dessa idade, ele é a partir dos 14 anos, porque ele tem violência e insinuações de sexo.
Então, a partir dos 14 anos em diante, esse filme já é indicado, menos de 14 anos não. Então, por ele ser um filme muito grande, aqui temos o disco 1, né? O disco 1 conta todo o princípio da história, e temos aqui também, como eu vou mostrar para vocês, o disco 2, que dá continuidade ao término aí de Alexandre o Grande e como se dividiu aí o seu império pós sua morte. O filho de Alexandre foi assassinado junto com a sua primeira esposa, então ficando a Macedônia vaga, sua mãe também morta. O que é que acontece? O Império Macedônio, o Império de Alexandre o Grande, ele foi dividido entre seus generais. O mais famoso, os desdobramentos que nós temos é de Ptolomeu, um general muito amigo de Alexandre o Grande, que vai dar aí ênfase à estruturação do mundo helenístico dentro do Egito. E temos aí Cleópatra, a última rainha do Egito, que é de origem ptolomaica. Portanto, Ptolomeu é que vai contar toda a história de Alexandre o Grande e vai contar como ele vai suceder Alexandre o Grande como faraó e daí por diante. É um filme maravilhoso, belíssimo, indico, né? Temos aqui também Helena de Troia, uma história real de uma cidade que existiu e que sofreu aquele ataque e teve um grande desdobramento. Temos aqui Helena de Troia, um filme fabuloso, segue a historiografia, ele é perfeito. Temos aí também Percy Jackson, O Ladrão de Raios, né? Percy Jackson e O Mar de Monstros, também influência grega, contando dos deuses, dos mitos e etc. Temos aqui também os 300 de Esparta, que vai contar uma história real, quando os persas vão invadir a Grécia, vão invadir o Mediterrâneo, onde eles são vencidos, e esses 300 soldados espartanos vão dar a vida pela Grécia, onde a Grécia sai vencedora das 3 guerras. Temos aqui também Percy Jackson, Ladrão de Raios, o filho de Poseidon, é o primeiro filme contando como tudo aconteceu, os desdobramentos, né? Como é um pouco da mitologia grega, os seus heróis, o pensamento grego. Temos aqui também o outro personagem, que é a Guerra de Troia, que vai narrar como tudo aconteceu, com todos os rigor de detalhes. Enfim, é um filme também indicado para maiores de 14 anos, por conta de violência e também insinuações de sexo. O Percy Jackson, O Mar de Monstros e O Ladrão de Raios é liberado para todas as idades. Temos aqui também a Odisseia, um filme maravilhoso, surpreendente, de acordo aí com a mitologia e com os registros historiográficos, que é perfeito, também não recomendado para menores de 14 anos e 14 anos acima. Então, temos aí a grande influência do mundo grego para o Ocidente, para o Mediterrâneo e para o Oriente. Como nós já sabemos, né, o mundo grego dominou o mundo. Portanto, todos os 4 cantos do mundo, a cultura helenística chegou, a cultura grega. Por isso que tem aí, né, o mundo grego e a cultura helenística, esses desdobramentos. Portanto, temos aí a Índia, tida como o último confins da face da terra, foi dominada pelo Alexandre o Grande. Alexandre o Grande venceu os Marajás, os Rajás da Índia, incorporou a Índia ao Império Macedônio, ao Império Grego, e que mais tarde aí vai ser dizimado com a morte de Alexandre o Grande. Mas, enfim, leiam os livros, as páginas, né? Faça uma breve leitura, o conhecimento, o desenvolvimento. Vamos partir para a atividade, vamos estar aí conhecendo passo a passo, vamos responder a essa atividade com precisão, com desenvolvimento, certo? Faça uma leitura bem catedrática, que vai ser muito bom para vocês. É um conteúdo, é um assunto que vocês vão ver aí durante um longo período da vida de vocês. Inclusive, como vocês forem fazer concurso público, fazerem vestibular, fazer alguma outra prova de nível estadual, federal, municipal, vai ter esses assuntos, certo? Até mesmo para uma entrevista de emprego, vai ter essas questões lá.
Então, temos aqui nas páginas 112, só relembrando o nosso exercício, página 113, e ela vai terminar aí na página 114. Dúvidas, dificuldades, sugestões, procura o professor, eu estou à disposição de vocês. Lembrando que nós só temos apenas uma aula e que vocês têm aí a semana toda para estar fazendo essa atividade, reassistindo essa aula, fazendo a leitura do livro, dúvidas, dificuldades, não está entendendo, me procura, que eu estarei aqui acompanhando vocês e ajudando da melhor maneira possível, certo? Lembrando que a maior importância é o conhecimento, e o conhecimento se detém aí através da leitura. Então, um abraço, boa leitura, boa atividade, dúvidas, dificuldades, eu estou aqui para atender cada um de vocês. Um forte abraço e vamos caminhando juntos.